para quem chegou depois. Como eu vinha falando agora há pouco, né, a gente hoje vai encerrar o conteúdo da disciplina, visto que semana que vem a gente faz a nossa revisão, corrigindo os exercícios, né? Eu já passei um exercício, hoje eu vou passar mais algum. E aí, semana que vem, naquele mesmo esquema como a gente fez no semestre, na prova anterior, né? Eu tiro uma aula para a gente resolver algumas questões e tirar dúvidas acerca do conteúdo. E então fica aí a revisão para o dia 2 e dia 9 de junho fica a nossa avaliação V2. Né? Ninguém ainda perguntou, mas sobre a VT, né? A VT eu ainda não recebi do professor que está aplicando no período de vocês a nota da VT. Então, assim que ele me passar, eu aplico lá no portal e lanço para vocês. Eu posso colocar também até um aviso lá no Google Classroom, informando que essa nota foi postada. Né? E a avaliação V2, dia 9, no mesmo esquema, lá no EAD da Universo, 10 questõezinhas, mesmo esquema. Objetivo é de assinalar, então tem esse dado aí, né? Então, beleza. Na aula de hoje, a gente vai iniciar o assunto, né? Falando um pouquinho sobre conversão de medidas. Na verdade, esse primeiro slide aí que eu vou mostrar, né? A gente tem a conversão, tem que falar sobre conversão de medidas, que aí a gente vai falar conversões de medida de comprimento, de superfície, volume e algumas outras conversões habituais que a gente faz, né? A gente também vai falar de médias, então a gente vai falar aí de média aritmética, média ponderada, e esse primeiro slide a gente vai falar também de porcentagem e falar de porcentagem de porcentagem, aí a gente vai ver alguns exemplos acerca disso. E na aula de hoje também a gente vai falar de regra de 3, que é um outro slide que eu deixei separado aí para ficar mais organizada, né? Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, como eu falei, né, a gente vai tá falando de conversão de medidas. E quando a gente está falando dessa coisa de conversão de medidas, né, a gente sabe que é justamente quando tu está representando, né, alguma coisa em uma escala. Por exemplo, tu pode medir, né, uma determinada área, né, sei lá, tamanho de a largura de uma mesa, por exemplo. E tu tem várias unidades de medidas, né, para tu estar representando isso. Né? Pode estar até unidades de medidas que não são padrões, não são métricas. Né? Tu pode, sei lá, minha mesa ela tem 5 palmos de largura. Então, é uma unidade de medida. A unidade de medida que você utilizou foi o palmo, né? O tamanho da sua mão. Mais comum, né, nessas unidades de medida, a gente está utilizando o esquema métrico, né? Então, ou nessa medida aí que tu está fazendo, tu vai estar representando isso ou em metro, ou em centímetro, ou em milímetros, se for uma coisa muito pequena. Então, tem essas possibilidades. Né? Agora, obviamente, a gente, aqui, né, principalmente no Brasil, a gente usa muito o esquema métrico. Né? Lá fora, é comum utilizar a polegada, por exemplo, então é outra unidade de medida. Né? Até, assim,
outras conversões que a gente tem. Aqui no Brasil é muito comum a gente estar medindo velocidade, né, em quilômetro por hora, mas existem outras unidades de medidas para representar velocidade, né? A gente sabe que tem a milha por hora, o metro por segundo. Então, existem várias unidades de medidas. E por ter essas várias unidades de medidas, né, a gente tem que ter a sua conversão, né? Do tipo, algumas são óbvias, a gente sabe, né? Quantos metros há em 1 quilômetro, né? Então, a gente sabe que 1 quilômetro é composto de 1.000 metros, né? Então, como é que a gente chega nessa conversão? Como é que isso é feito? Então, a gente vai estudar isso agora, aqui no começo dessa sessão. Primeiro, a gente começa falando, né, que a gente vai falar da ordem de grandeza das unidades de medida, que vão estar presentes em várias. Né? A gente está muito acostumado a falar dessas ordens de grandeza quando a gente está falando do sistema métrico, né? Que aí a gente vai falar do quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, sempre com metro, né? Mas, tipo, tu pode estar aplicando isso, né, em outras unidades de grandeza, né? Em outras unidades de medidas, né? Por exemplo, outro comum que a gente aplica essas ordens de grandeza é com o quilo, né? A gente tem lá quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligrama. Então, tu tem, nesse caso do quilo aí, né? O mais comum a gente tá falando de quilograma e miligrama também, né? É o mais comum da gente estar utilizando. Mas essas ordens de grandeza que eu estou destacando aqui, a gente vai ver que elas são utilizadas muito nas unidades de medidas que a gente vai ver. Né? Primeiro, a gente vai estar falando sobre as unidades aplicadas para medições, né? Então, mas aí a gente vai ver que dá para a gente também estar aplicando essas ordens de grandeza quando a gente está vendo questões de área, né, que aí tu vê lá o metro quadrado, né, o quilômetro quadrado, então tem essa aplicação também. E a gente vai ver que dá para aplicar isso na ordem cúbica, né, na ordem de volume. Né? Então, por exemplo, uma conversão que a gente lembra aí de cabeça, né, que 1 metro cúbico, né, acaba sendo a representação, por exemplo, para 1.000 litros de água. Então, tu tem essas representações acerca da ordem de grandeza. Né? Mas vamos começar falando, né, justamente dessas medidas de comprimento que eu vinha falando, né? Como eu já adiantei, o comum aqui no Brasil é a gente estar utilizando o sistema métrico. Então, aquelas unidades de grandeza que a gente viu, né, acabam virando isso aqui, né? Lá o meu quilo, né? A portuguesando aí a escrita, né? Fica quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, sempre, né, com o metro aí após a ordem de grandeza. E, obviamente, aqui no meio, né, repara, ficaram 3 para cima, 3 para baixo. Aqui no meio é justamente a minha medida de comprimento. Né? Porque a gente vai ver e o que é que acontece, né? A gente tem aqui no meio a minha medida de comprimento, que é o metro. Para essas mais à esquerda, né? Então, são agrupamentos de metros, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando lá de um decâmetro nada mais é do que 10 metros, né? Deca, né? Deca você vai ver lá que faz alusão a 10. Então, o decâmetro
equivale a 10 metros. Então, se eu tenho 2 decâmetros, eu estou falando de 20 metros, por exemplo. E para baixo, né, a mesma coisa, né? Por exemplo, o centímetro, a gente sabe que o centímetro, né, o começo da palavra centi, faz alusão a 100, né? Então, eu sei que quando eu tenho 1 metro, eu estou falando de 100 centímetros. Por que eu estou falando disso? Né? Para a gente contextualizar. Quando a gente tem essas unidades de medidas aí, basicamente, o que é que a gente vai ter? Né? Para a gente mudar, né, de uma ordem de grandeza para outra, a gente vai estar trabalhando com o fator 10. Se eu estou vindo para a direita, né, então eu estou multiplicando por 10. Se eu estou indo para a esquerda, eu divido por 10. Isso aí, essa vezes 10 ou dividido por 10, ele vale para qualquer transição aí entre colunas, né? Ele tem até um exemplo aqui, né? Por exemplo, eu quero converter, 27 hectômetro em centímetro. Então, hectômetro está aqui. Centímetro está aqui. Repara que para eu chegar em centímetro, eu tenho que dar um pulo, 2, 3, 4. Então, são 4 deslocamentos que eu faço para chegar em centímetro. Eu estou me deslocando para a direita, né? Então é vezes 10. Então eu vou multiplicar de hectômetro para decâmetro, vezes 10, uma vez, vezes 10, multiplicar 2 vezes por 10, vezes 3 vezes o 10, vezes 4 vezes o 10. Esse negócio de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Que é isso que eu estou representando aqui, são 4 vezes, né? Eu poderia justamente dizer que era vezes 10 a quarta, né? Conforme a gente viu a aula passada, né? Quando a gente tem esse número multiplicado aí m vezes, né? Por ele mesmo, então é só tu fazer, né? Esse número elevado a essa quantidade de vezes, né? Então, se eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes, equivale a eu dizer que é um 10 a quarta. Ou, né, para facilitar a conta, é tu adicionar 4 zeros no número que tu está multiplicando, né? Então, eu convertendo lá o 27 hectômetro para centímetro, eu peguei esse 27, né, e multiplicar pela quantidade de pulos que eu dei lá, né? São 4 pulos, então 4 vezes o 10, então tá aqui, 4 zeros, né, que aparecem. Então, eu digo lá, né, que 27 hectômetro é igual a 270 mil centímetros. Né? Obviamente, isso não é a única maneira que tu tem de fazer esse cálculo. Né? Eu, particularmente, eu prefiro, e eu até aprendi quando era criança a fazer essa conversão, nesse modelinho aqui, que é justamente tu trabalhar andando com a vírgula. Eu acho interessante, porque, viu, esse exemplo que a gente acabou de ver, né, de 27 hectômetros para centímetro, né, como é que a gente fazia, né? A gente cria uma tabelinha, né, com os valores aí, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, cria uma coluninha aí, e dentro de cada coluna, né, que é o que eu estou dizendo aqui, tu coloca um número. Então, por exemplo, o 27 hectômetro, eu escrevo ele assim, ó. O 7 fica aqui, na casa do hectômetro, e aqui nessa casinha onde está, só cabe um número. Então, o 2 é que tem que ficar na casa vizinha da frente. E isso até já me facilita, porque, por exemplo, se eu fosse converter, né, 27 hectômetro para quilômetro, então era só eu pegar essa vírgula aqui, e colocar a vírgula no quilômetro. Então, 27 hectômetro é igual a 2,7 quilômetro. Então, eu acho mais fácil trabalhar com esse negócio de vírgula. Obviamente que no exercício, na avaliação, total liberdade para vocês. Vocês, eu acho mais fácil ir
multiplicando por 10 ou dividindo por 10, tanto faz. Eu gosto de trabalhar com isso aí porque tu nem faz conta, né? Tu só basicamente anda com a vírgula. Aí nessa conversão que a gente teve aí no início, né, 27 hectômetros para centímetro, né? Então minha vírgula está aqui, né? Ó, eu tenho que fazer minha vírgula chegar no centímetro. Então boto minha vírgula aqui. E o resto do caminho, nessas casas que estão aí, eu completo com zero. Então, tu vai olhar, ó, tu tem 270 mil. Né? Tem 27 e 4 zeros aqui na sequência. Mesma coisa que a gente teve lá no cálculo do início. Né? Então, ambos os caminhos aí acabam chegando no mesmo cenário. Eu digo que eu acho melhor trabalhar com vírgula quando acontece uma conversão do tipo. Eu quero converter 70 metros para quilômetro. Então, aquela mesma coisa, né? Eu boto o zero aí, né? A última casa. Onde está a vírgula, né? A gente sabe que a gente escreve 70 aí, mas se a gente tivesse escrevido 70,0, dava no mesmo, né? Então, eu coloco aí o 70, né? Boto o zero aqui com a vírgula e o 7 vai para a casa vizinha. E ele fala para eu chegar em quilômetro. Então, eu faço aquela mesma coisa. Eu tenho que chegar aqui no quilômetro, né? Então, eu vou pegar essa minha vírgula e colocar ela aqui e completar as casas vazias, que no caso seriam essas duas aqui, completar elas com zero. Então, eu vou ter, né, um 0,070. Ou tirando esse último zero, né, vai ficar um zero à direita, né, que não faz muita noção. Então, eu digo lá que 70 metros equivalem a 0,07 quilômetros. Então, eu estou falando aí, né, tem esses dois caminhos aí que tu pode estar calculando essa conversão, né? Se você prefere fazer nesse modelo anterior, em que você multiplica por 10 quando vai para a direita, divide por 10 quando vai para a esquerda, beleza, fiquem à vontade. E se você também quiser utilizar essa técnica aí, né, de deslocar a vírgula, pelo menos tu não fica fazendo multiplicação nem divisão, né, basicamente é só um trabalho de andar com a vírgula e preencher com zero, então tem tem esse trabalho aí. Então, é isso. Essa coisa de conversão de medidas é isso. Obviamente a gente está falando aí de conversão de medidas de comprimento, né? Mas é como eu estou falando, né? Tu pode estar aplicando isso em cálculos de área também, em cálculos de volume. Então, só que aí vão ter uma pequena diferença nesse caso. Por exemplo, aqui a gente vai estar falando de medidas de superfície, né? Para calcular a área quadrática, né? De uma coisa, né? Para calcular uma área quadrada, né? Ele dá até um exemplo, por exemplo, se eu tenho lá sei lá, uma sala, né, que mede 5 por 3, por exemplo. Então, eu digo, né, que essa sala tem 15 metros quadrados, né? Eu multiplico aqui o 5 pelo 3, dá 15, e a unidade de medida, não estou falando mais de comprimento, não estou falando de uma área, né, de uma superfície. Então, eu mudo aí para metro quadrado. Então, as mesmas ordens de grandeza que a gente tinha lá, elas continuam, né? Só que agora com a representação quadrática aí da superfície desse conteúdo, né? Que a gente está calculando aí. Então, qual é a grande diferença? Quando a gente vai fazer a conversão, né, de uma grandeza para outra, ao invés de ser vezes 10 ou dividido por 10, agora é 100, né? Aí tu coloca na tua cabeça, né, que é o 10 ao quadrado. Né? A gente está falando de área quadrada, então é vezes 10 ao quadrado ou dividido por 10 ao quadrado.
Tem até um exemplo aqui, ó. Estou querendo converter, ó, 45 decâmetro para decímetro. Então, ó, eu tenho aqui o decâmetro e eu quero ir para o decímetro. Repara que tu representar, né, essa tabelinha aí com os valores acaba sendo mais fácil de tu raciocinar. E não é difícil, né? Porque tu só precisa decorar, entre aspas, né? Na verdade, aprender, justamente as ordens de grandeza, né? Que é o quilo, o hecto, o deca, o decimo, o deci, o centi e o mili. Porque isso que vem depois aqui, tu viu que muda, né? Quando é medida de comprimento, vai ser o metro. Medida de superfície, metro quadrado. Se fosse com a grama, né? Sei, quilograma. Se for, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Medição de volume, então vai ser o centímetro cúbico, o metro cúbico. Então, decora só as ordens de grandeza, né? Porque a unidade de medida é a aplicação que tu está tendo no teu problema. Então, o que é que a gente tem? Né? Fica fácil da gente ver quando a gente representa assim. Eu quero, né, sair de decâmetro para decímetro. O decâmetro, né, para chegar no decímetro, eu tenho que dar, né, para sair do decâmetro, eu dou um pulo, eu dou 2 pulos. Então, para eu fazer essa conversão aí, repara que eu estou pulando para a direita. Então, para eu fazer essa representação, eu estou multiplicando, né, vezes 100 vezes 100. 2 vezes. Que é justamente isso que eu estou representando aqui embaixo. Ó. Eu estou multiplicando, né, vezes 100 vezes 100. 2 vezes. E aí, eu estou representando justamente aqui com 10 ao quadrado, né, para justamente tu lembrar, né? Se eu estou falando de metro quadrado, então eu multiplico por 10 ao quadrado. Então, tem esse bisuzinho aí para sempre lembrar. Como são 2 pulos, então eu multiplico 2 vezes por 100. Né? Então, tu faz essa conta aí, que é um 10 a quarta aqui, né? Lembra aí da aula passada, né? Quando a gente tem uma multiplicação com bases iguais, tu soma, né? Esses expoentes aqui, né? Então, vai ficar um 10 a quarta. 10 a quarta é tu multiplicar por 10.000. Ou, basicamente, tu inserir 4 zeros após o número que tu está multiplicando. Então, o 45 decâmetro quadrado em decímetro quadrado equivale a 450.000. Então, tem essa conversão aí. Né? Ah, professor, e naquele esqueminha lá que tu anda com a vírgula? Então, repara que a novidade aí, né? Como é uma coisa quadrática, então agora cada coluna, ó, cabe em 2 números. Em cada coluna aí de ordem de grandeza. Então, quando eu represento lá o 45, né, decâmetro, né, então eu consigo colocar ele aqui. É tanto que se eu fosse converter o decâmetro para o hectômetro, né, eu só iria colocar um zero com a vírgula aqui na frente. Né, então, 45 decâmetro valeria 0,45 hectômetro, por exemplo. Nesse caso aí, né, que a gente está querendo converter para o decímetro, então eu pego lá minha vírgula, né, e ando com ela até a casa mais à direita do decímetro. E no meio do caminho, né, esse caminho que eu andei aqui, eu preencho com zeros, então vai dar a mesma conta, né, os 45 decâmetros, a vírgula está aqui, equivalem a 450.000 decímetros, até a vírgula chegar aí. E ao contrário também, né, por exemplo, estou convertendo aqui, 400 milímetros quadrados em metro quadrado. Como é que eu faço essa conta? Né? Eu represento lá o 400, né? Aquela mesma regrinha que eu falei, né? Bota um número aqui
meio que vai escrevendo ele de trás para frente, né? Então, repara que até o 4, ó, o 4 ele já cai na casa do centímetro. Tanto que se eu fosse converter, né, ó, 400 milímetros quadrados em centímetros quadrados, eu iria justamente só colocar uma vírgula aqui. Né? Então, 400 milímetros quadrados é igual a 4 centímetros quadrados. A conversão é fácil aqui, né? É só andar com a vírgula. Nesse caso, eu tenho que chegar em metro, né? Então, a vírgula vai andar um bocado, né? Que ela vai sair daqui para chegar aqui. Nesse meio caminho, né? Eu preencho com os zeros aqui, né? Onde não tem nada, até chegar aqui no metro, no zero. Então, os 400 milímetros quadrados, na verdade, ó, é 0,0004 metros quadrados. É para que a conversão aí, ela explicita bem mais nessa discrepância que tu tem de uma unidade de medida para outra, justamente porque a gente está tendo um cálculo de superfície, né? Então, qualquer mudança que a gente tem ali tem uma mudança grande na superfície, visto que é uma multiplicação que a gente faz, né, para achar essa superfície. Né? Então, e aí tu explicita bem, né, a diferença lá do milímetro quadrado para o metro quadrado. Tem essa diferenciação aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, para ver se alguém está com alguma dúvida. Não. Se tiverem dúvidas aí, só falar, viu, gente? Então, vamos lá. Tem uma... a última parte aí da conversão, né, como eu falei, é justamente tu trabalhar com essas medidas de volume. E essa medida de volume é basicamente tu tá multiplicando 3 unidades, né? Não é mais calcular uma área, né? Tu vê altura e largura, né? Aliás, comprimento e largura. Mas quando tu está falando de uma unidade cúbica, né, tu também vê a altura, né? Então, por exemplo, quando tu vai calcular o volume de uma caixa, né? Então tu vê a largura dessa caixa, o comprimento e a altura dessa caixa, né? Para saber o quanto que vai caber ali dentro. Né? Tem até um exemplo aqui, olha, por exemplo, eu tenho lá um cubo e ele tem lá, né, as medidas, né? 1 metro por 2 por 3. Então, o volume dele é de 6 metros cúbicos. Que isso vai explicitar bem aí, né, como a gente vai ter essa representação. Jennifer mandou uma mensagem aqui, né, perguntando desse slide. Ele já vai estar disponível no nosso Google Classroom. Então, ainda hoje ele está lá no nosso Google Classroom e aí tu pode ter acesso a ele. Apesar de que lá no EAD da Universo tem material também sobre esse assunto que eu estou falando. Se você for procurarem lá, tem um livro de matemática que ele está falando sobre esse assunto, tem até outros exercícios lá. Então, tem o conteúdo lá no EAD da Universo e depois eu vou postar também esse slide que eu estou passando para vocês no nosso Classroom. Então, voltando aí, né? Repara que é a mesma ordem de grandeza que a gente tem lá, ó. Quilo, hecto, deca, deci, cento e mil. E vai mudar, que agora eu estou falando de volume, então vai ser um metro cúbico. Então vira lá o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. E aí tem uma propriedade que eu já tinha até falado hoje, né? Quando a gente fala lá de 1 metro cúbico, eu estou falando de 1000 litros. Que é assim que tu calcula qual é, né, para essas caixas d'água que não são de fibra, né? Aquelas que foram construídas em um cimento mesmo, né? Foram construídas uma cisterna, algo do tipo. Tu calcula a capacidade de água nela
Justamente estou medindo o volume dela, né? Então, sei lá, imagina aí que é uma caixa que tem 5 metros por 3 e por 4 de altura, né? Então, tem lá 5 metros por 3 dá 15, 15 vezes 4 de altura dá 60. Então, tu tem 60 metros cúbicos. Cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, se eu tenho 60 metros, eu tenho 60 mil litros de água. Então, a conta ela é feita dessa seguinte maneira. Né? Quando tu chega aí em 1 metro tu tem 1.000 litros de água. Então, a conversão é essa. E para convergir, né? Obviamente, quando a gente tinha metro quadrado, a gente multiplicava por 10 ao quadrado, que era 100. Então, se eu tenho a conversão cúbica aqui, né, o metro cúbico, então eu vou trabalhar com 1.000, né, o 10 ao cubo. Ele dá até o exemplo aqui, né? Ó, por exemplo, eu converter 78 quilômetros cúbicos em decâmetro cúbico. Se a gente for olhar, né, ó, aqui do quilômetro cúbico por decâmetro cúbico, né, ó, vou dar um pulo, vou dar 2 pulos. Então, são 2 pulos para a direita, então eu vou multiplico por 1.000 para chegar aqui, multiplico por 1.000 novamente para chegar no decâmetro cúbico. Então, lá os 78 que eu tinha falado, né, eu vou multiplicar aí, né, por 1.000 e 1.000, 2 vezes 1.000. Então, isso aqui equivale a ser 10 a sexta, ou tu colocar 6 zeros aí, né, na sequência do número. Então, é 1 milhão aqui, né? 10 a sexta é 1 milhão, né? Então, quando eu estou falando de 78 quilômetros cúbicos, eu estou falando de 78 milhões de decâmetro cúbico. Então, tem essa conversão aí. Naquela conversão que eu sou habituado a fazer, né, com as vírgulas, né, é o mesmo esqueminha, né? Quando eu tenho lá 78, então eu quero chegar no decâmetro, então eu ando com a minha vírgula até chegar lá, na casa mais à direita do decâmetro, e preenche tudo com zero, repara aí que vão 6 zeros novamente. E como eu estou falando, né, ó, em cada ordem de grandeza, agora cabem 3 números aí. Então, esses 3 números, né, para que 78 fica totalmente aqui dentro do quilômetro, né, se fosse por 1.000 quilômetros, aí ia estar um passando aí para fora, não tem problema, porque é um número grande, então acontece isso. E aqui o caminho inverso, né, eu pegar uma unidade pequenininha e converter ela numa maior. Tem até um errinho de digitação aqui, viu, gente, que eu estou vendo agora. Que eu estou pegando aqui 1 centímetro cúbico para metro. Então, essa minha vírgula, ela vai ter que andar, né, daqui até chegar no metro. São 2 pulos que ela faz. Então, tu dividir por 1.000 2 vezes, né? Divide por 1.000 e depois divide por 1.000. Disso a gente chega nesse cenário aqui, né? Que 1 centímetro cúbico equivale a 0,0000001. E aí tem um errinho aqui, né? Não tem esse C, que essa representação é de metro cúbico. Então, esse C aqui você apaga e tu tem essa representação aí de 1 centímetro em 0,000001 metro cúbico. Essa é a conversão que a gente tem. Beleza? Nisso, a gente pode falar um pouquinho das outras conversões, né? Como eu já tinha falado, né? As unidades de massa, né? Que aí a gente usa a grama, né? Então vai surgir lá o quilograma, o hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligrama.
E tem uma conversão aqui que é fora até dessa tabela, né? Que é a tonelada, né? Quando a gente tem 1.000 quilos, a gente diz que a gente tem uma tonelada. Uma outra conversão comum que a gente tem. Tem as medidas de capacidade, né? Que a gente falou lá do litro, né? E é aquela mesma coisa, né? Eu falei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Se eu quiser achar a conversão de 1 litro, eu estou falando de 1 decímetro, né? Que é justamente aquela casa, aquela ordem de grandeza abaixo do metro, né? Que a gente acabou de ver aqui, ó. O decímetro é justamente abaixo do metro. Então, um pulo eu divido por 1.000. Então, se 1 metro tinha 1.000 litros, para eu ter 1 litro, eu tenho 1 decímetro. Essa conversão também que tu pode fazer. E tu pode aplicar também o litro, né, nessas ordens de grandeza aí, né? O quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro. E o que a gente está acostumado a ver mais, né? Que além do litro, é o mililitro. A gente acaba tendo isso aí. E fora as unidades de tempo, que eu também não vou nem trabalhar muito, né? Porque a gente tem lá um segundo, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas e por aí vai. Isso é a nossa primeira parte, era falar dessa parte de conversões. E não é complicado, né? É só ou multiplicar ou dividir. Ou, se não quiser fazer a conta, andar com a vírgula. É só ter a, o cuidado, né? De que quando a gente está falando de unidades de comprimento, então é vezes 10, eu divido por 10. Quando é área, né? Superfície, então é o quadrado, né? Então vezes 100, eu divido por 100. E quando é volume, então é base expoente 3, né? Então multiplica por 1.000, divide por 1.000. Então tem esse cuidado aí para a gente convergir certinho. Agora, na segunda parte, a gente fala sobre médias. E as médias, né, a gente está muito acostumado, né, basicamente tu vê uma tendência ali, né, que tu tem desses números. A gente aplica muito, por exemplo, comumente, né, média aritmética, né, que ela é muito fácil, né, tu vai somar, né, todos os valores que tu tem, sei lá, teus N valores, né, e dividir por essa quantidade de números que tu tem. Então, por exemplo, se eu quero tirar a média de 2 valores, né, então eu somo esses 2 valores e divido por 2, porque são 2 valores. Se eu quero tirar a média de 5 valores, então eu somo os 5 valores e divido por 5. A média aritmética é isso. Somar todos os números e dividir esse resultado pela quantidade deles. Tem até uma representação aí, né? Quando a gente está falando de média, né? A gente representa ela assim, média aritmética, né? Mas tem um exemplo aí, né? Um exemplo bem comum, né? Média de nota. Vamos supor aí que um aluno tirou 9,2, 8,5 e 8,4. Então, qual é a média das notas dele? Repara que eu tenho 3 notas, né? Então, eu vou somar as 3 notas e dividir pela quantidade dela, que são 3 notas. Então, a gente tem essa divisão aí, né? De 26,1 dividido por 3 vai dar a média aí de 8,7. A média aritmética é a média mais tranquila da gente fazer. Aqui na Universo, por exemplo, a gente calcula a nota do aluno de maneira ponderada, né? O que é essa ponderação? Essa ponderação é tu colocar pesos em cima de cada item. Essa média ela tem um objetivo, né, para justamente quando tu quer dar ênfase a um valor, para ele influenciar na tua média, né? Então,
O canto que tem o maior peso é onde ele vai mexer mais na média. Por exemplo, tem outra instituição que eu trabalho que só são 2 notas. A primeira nota é peso 4, a segunda nota é peso 6. Então, tipo, se tu tira uma nota baixa na primeira, não é tão impactante quanto tirar uma nota baixa na segunda prova. Então, por quê? Porque o peso lá é maior. Então, aquela baixa nota vai influenciar mais na média final. Esse é o, a lógica da média ponderada. E na média ponderada, o que é que tu vai ter? Né? Tu vai, além de tu ter os elementos lá que tu quer tirar a média, cada elemento ele vai trabalhar com um peso. Então, como é que a média funciona? Né? Eu vou multiplicando, né, o meu elemento pelo seu peso, cada elemento com seu respectivo peso, e eu somo, né, essas multiplicações aí, né, do valor com seu peso. E divido não pela quantidade de elementos, né, que eu contei, mas eu divido pela soma dos pesos. Então, tem até um outro exemplo que eu coloco aí, ó, justamente duas notas, né? Digo lá que teve uma nota, então tirou 9,1 e 8,7. Então, eu digo que a primeira nota aí, ela tem peso 6 e a outra ela tem peso 4. E eu pergunto qual é a média. Então, eu aplico o peso 6 justamente na nota, né? Que é onde ela vai ser aplicada. E meu peso 4 justamente na outra nota lá. Então, eu multiplico, né, a nota pelo peso e somo pela outra multiplicação de nota e peso. E aqui embaixo, né, eu estou somando os pesos só. Então, eu faço essa conta aí, divido aí pela soma dos pesos, vai dar 9,84. O que é que a gente consegue perceber aí, né? Repara que essa média, né? Se eu fosse tirar a média de fato, né? Média aritmética dessas duas notas aqui, né? 9,1 e 8,7, eu teria lá 8,9, né? De média. Se fosse uma média aritmética. Só que o que acontece? Deu 8,94. Por quê? Como a média ponderada, e eu dei o maior peso para essa nota aqui, repara que minha média ponderada ela se aproxima mais dessa nota do que dessa outra nota. Por quê? Porque eu dei um peso maior para esse valor. Por isso que ele não deu. Se a gente for fazer uma média ponderada em que os dois pesos sejam iguais, tu tá fazendo, no fim das contas, uma média aritmética, né? Porque são dois pesos iguais, então tu vai ficar no meio do caminho. Aqui tu não fica no meio do caminho da média aritmética, porque o peso é maior do lado de 9,1, por isso que esse valor tende a se aproximar um pouquinho ao 9,1 e não ao 8,7. Se fosse o contrário, se eu tivesse dado um peso aqui maior aqui para 8,7, esse valor com certeza ia dar abaixo de 8,9. Ia dar abaixo porque ele ia estar se aproximando mais dessa nota que eu tivesse dado o peso maior para ela. Tranquilo aí, minha gente? Deu para entender? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos seguindo. Que para encerrar esse primeiro slide, a gente vai falar de porcentagem. E falar de porcentagem é muito tranquilo, né? Que a gente já vive falando disso. Né? Quando a gente está falando de uma porcentagem, né? A gente está falando de algo com alguma razão em cima de 1000, né? Por isso que é o por
cento, né? Um cento de coisas. Então, 100 unidades de uma determinada coisa. Então, por exemplo, quando a gente está falando lá 4%, né? A gente está falando 4%, é como se a gente estivesse falando nessa fração aqui, ó. 4 sobre 100. Então, o 4% aí, né, representa esse fator aí, né? 0,04. Portanto, se eu estivesse falando aqui 100%, né, 100%, eu ia ficar 100 sobre 100, ia dar 1 como resposta aqui. Então, aí tu faz aquela analogia, né? 100% dá 1 inteiro. 1 inteiro, ou seja, representa tudo. 1 inteiro. Eu estou falando aqui 0,4 não é 1 inteiro, né? É apenas uma parte desse 1, no caso, né? Uma coisa fracionária. O básico para tu calcular porcentagem, né? Tem um exemplo aí que eu coloquei, né? Imagina lá que tu tem lá um produto que era R$ 80 e tu conseguiu 5% de desconto por comprar ele à vista. Então, 5%, o professor falou 5%, é 5 sobre 100. Beleza, mas não é R$ 100 o preço do produto, né? O preço do produto é 8. Então, tu tem que aplicar essa lógica aí dos 5% em cima de 80. Né? Tem que fazer essa conta. Então, basicamente, é tu pegar o 80, né? E dividir eles em 100 partes. E dessas 100 partes que tu dividiu 80, 5 dessas partes são desconto, então tu tira. Então, as outras 95 partes é o valor que tu pagou. Ou tu aplicar isso em fórmula, né? Tu calcular lá 5% de R$ 80, como eu tô falando, né? Tu pega o 80, divide ele em 100 partes, ou seja, essa fração aí, né? 80 sobre 100 equivale a isso aqui, né? 0,8, então multiplica, né? 0,8 vezes 5 vai dar 4. Então, o meu desconto de 5% de 80 é R$ 4. Então, o valor que eu acabei pagando foi 76. Eu achei aqui quanto é 5% de 80. 5% de 80 é 4. Então, o valor que eu paguei foi menos esse aí, né? Então, R$ 76. Tem quem faça também dessa outra forma aqui, né? Tu pega lá os 5% e aplica aquilo que eu falei anteriormente, né? Se é 5%, então é 5 sobre 100. 5 sobre 100 vezes 80. Então, 5 sobre 100 dá 0,05 vezes 80 vai dar 4 da mesma forma. Então, tem essa representação. Então, a forma que a gente pode concluir de calcular, né, um número aí, né, por cento de alguma coisa, é justamente esse por cento vezes sobre 100 vezes o x. E tu acaba calculando isso. Né? E isso é muito comum, né? Tu tá aplicando, né? Por exemplo, eu estou lendo um livro, o livro tem 300 páginas. E eu já li 200 páginas desse livro. Né? Então, quantos por cento eu apliquei? Quantos por cento desse livro eu já li? Né? Aí isso meio que tu já faz utilizando o que a gente vai ver mais para frente de regra de 3. Né? Se todo livro é 100%, né? Então 300 páginas são 100%, né? Se eu li 200, quantos por cento vai ser? Já a gente vai ver essa aplicação aí. Então, tu consegue ter essa representação. Representar porcentagem não é só representar valor 100, né? Tu pode aplicar isso direto, né? Por exemplo, a gente vê o cálculo de porcentagem em cima de salário mínimo, que é um número quebrado. Né? Ano que vem vai ter um aumento de 5% no salário mínimo. Então, tu pega lá, sei lá,
os R$ 1.045 que tu tem, multiplica para achar os 5% e ver quanto que vai aumentar. Então, tem como tu fazer essa aplicação também de forma tranquila. Então, nessa parte aí de porcentagem, a última coisa que eu tenho que mostrar é tu calcular a porcentagem de uma porcentagem. Ou seja, tem alguns problemas que eles são complexos. Tem até um exemplo muito bom que eu coloquei aqui para ilustrar esse negócio da porcentagem da porcentagem. Porque, por exemplo, imagina lá que eu tenho um terreno, né, com a minha casa, e eu digo lá que o quintal dessa minha casa corresponde a 30% da área do terreno. Então, eu tenho lá todo o meu terreno, dessa área do meu terreno, 30% dessa área é o quintal. Então, 70% é a casa, é a garagem, enfim, todo o restante. E 30% desse terreno é o quintal. Desse quintal, eu peguei e construí uma piscina. E essa piscina, ó, ela está ocupando 60% do quintal. Eu não estou ocupando 60% do terreno todo. Eu tenho o terreno todo, do terreno todo eu tirei um pedaço, que é o quintal, e desse pedaço, 60% do meu quintal é a piscina. E aí ele pergunta, né? Qual é a área da piscina em relação ao terreno? Ou seja, se eu pegar só a piscina, ela está ocupando quanto do terreno? Então, o cálculo é uma multiplicação aí, né? Porque eu tenho o 30% que o terreno, o quintal representa no terreno, e os 60% que a piscina representa no quintal. Então, essa multiplicação, né, dá aí um 0,18, então 18%, é o que tu pode dizer, né, que a piscina ocupa 18% do terreno. Ela ocupa 60% do quintal, mas comparando com o terreno todo, dá 18%. Então, tu tem essa representação aí da porcentagem em cima da porcentagem. Tem até outro exemplo aí para a gente entender, né? Esse até é um pouquinho mais complexo para a gente compreender bem esse assunto. Vamos lá, imagina aí uma empresa aí que em dezembro ela teve um lucro lá de 15%. Então, o lucro teve um aumento de 15% se a gente comparar com novembro. Então, de novembro para dezembro, ela cresceu 15%. Mas de dezembro para janeiro, né, ó, ela caiu 10% em relação a dezembro. Né? Então, de novembro para dezembro, ela subiu 15%. De dezembro para janeiro, ela caiu 10%. Então, ela subiu 15% e depois caiu 10%. E ele pergunta aí, no fim das contas, como é que ficou essa relação. Os desavisados, o que é que iriam fazer? Ia subtrair aí, né? Sabe? Se aumentou 15, depois caiu 10, então ficou ainda 5 de lucro. Não, não é assim. Porque a gente não está falando de um número total, né? A gente está falando da porcentagem. Então, por exemplo, é aquela lógica que tu faz de poupança. Né? Se eu coloco hoje R$ 100 na poupança, né? Imagina aí a poupança rendendo 0,5%, 1% vai para facilitar a conta. Se eu coloco R$ 100, ela vai render 1%, então mês que vem eu fico com 101. Do mês que vem para calcular o próximo, né, essa porcentagem ela é calculada no meu novo saldo. O meu novo saldo agora é 101. Então eu não vou calcular, o rendimento não vai ser R$ 1 de novo, vai ser R$ 1 e mais alguma coisinha, porque é 101. É isso que a gente vai ver
vocês vão ver lá para frente, né, para calcular juro composto. Juro composto é porcentagem em cima de porcentagem. Aí a gente vai ver que tem a fórmula lá para vocês trabalharem, né? Mas nesses exemplos aqui, né, que o Peter está falando, né, subiu 15% no mês, caiu 10% no seguinte. Então, a gente representando isso, como é que a gente iria ter, né? Primeiro vamos falar do aumento, né? O aumento que a gente teria, né, seria 15%, né? Então seria a gente chegar em 115. Ou representando aí, né, 1,15. Se eu falo da queda de 10%, a queda de 10% eu caí para 90. Eu caí para 90 é 0,9. Então, o que é que a gente tem, né? A gente teve, agora em janeiro, né, 90% desses 115 que a gente teve obtido, né? E só lembrando, nesses 115, eu estou aumentando a 15%, né, que eu tive na primeira passagem de mês, e agora eu quero calcular essa queda de 10%, ou seja, calcular 90% desse meu número aí nessa segunda passagem de mês. Então, basicamente, eu estou multiplicando, né, o 0,9 por 1,15. Tu faz essa multiplicação, tu vai ter isso como resposta. 1,035. 1,035, estou passando para porcentagem, fica isso, né? 103,5. Ou seja, nesse período aí dos 2 meses, eu aumentei 3,5. Ele fala que subiu 15 e depois cai 10. Então, se tu for pegar esse período dos 2 meses, a mesma coisa tu fazer 3,5%. Sobe 15, cai 10. Então, 3,5%. O, o lucro aí, né, em comparação desses 2 meses. E como eu falei, né, nada de fazer essa subtração aqui, né, de 15 menos 10, que iria dar 5. Repara que dá um valor um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Então, tem essa diferença aí sim. Beleza? Dúvidas aí desse nosso primeiro slide? Tranquilo, tudo bem. Tudo bem. Pois massa. Vamos pegar agora justamente o nosso segundo slide, que é falando da regra de 3. Que esse é um slide mais rapidinho. Porque, como eu vinha falando, né, a regra de 3, ela é muito utilizada. Tu acaba representando muita coisa ali. Até, como eu estava falando, até a própria porcentagem, né? Tu consegue representar ela com, com esses caminhos aí de regra de 3, né? Então, quando a gente fala de regra de 3, é interessante tu lembrar que existem 2 grandes tipos, né? Tu falar da regra de 3 simples e regra de 3 composta. Cada uma delas, tu pode dizer que ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, no fim das contas, acabam virando aí 4 tipos de regra de 3, que a gente vai ver agora. Primeiro, começando com essa introdução aí, né, de regra de 3. O que é o nome regra de 3? Né? Tu conhece 3 valores, no mínimo aí, né, para regra de 3 simples. Tu conhece 3 valores e está procurando um quarto valor, por exemplo. Então, com base nesses valores que tu conhece, tu consegue achar um quarto. Então, aí tem uma explicação de como tu faz a regra de 3, né? Então, tu coloca aí na primeira linha o nome das grandezas de cada coluna que tu vai trabalhar, preenche os respectivos valores que tu conhece aí e coloca uma variável, né, um x, onde tu não tem. Tem um exemplo aí para a gente ver como é que a gente trabalha, né?
por exemplo, com a área de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área dessa placa de raio solar para 1,5 metro, qual vai ser a energia produzida? Então, repara que é uma regrinha de 3, né? Porque ó, eu olho lá a área dessa placa, né? Eu vi lá que tem 1,2 e eu quero saber 1,5. Da energia, eu vi, né, que 1,2 produz 400 watts hora. Né? Então, como é que eu vou... Quanto que vai ser produzido, né, o X, com 1,5 metro? Então, tu tem esse cuidado aí. A primeira coisa que a gente deve fazer, em qualquer regra de 3 que a gente vai falar, né, é ver a proporcionalidade dela. No caso dela ser diretamente proporcional, então quer dizer ó, que tu tem lá as duas grandezas e o aumento de uma implica no aumento da outra. Aí vira uma questão de lógica. Nesse caso aí, placa de energia solar. Se eu tenho mais placas de energia, a tendência é que eu produza mais energia. Então, repara que se eu aumento o tamanho da placa de energia, a tendência é que eu aumente a energia que eu estou. Né? Então, eu aumento uma e aumento a outra. Se eu diminuo, né, se eu diminuo o tamanho da placa, eu vou diminuir também o tamanho da energia gerada. Então, repara que é diretamente proporcional. Se eu aumento uma, aumenta a outra. Se eu diminuo uma, diminui a outra. Então, eu consigo representar isso, né, colocando essas setinhas aqui, ó. E, ó, aqui eu estou aumentando, né, nessa primeira coluna aqui, eu estou aumentando o tamanho da placa, então, setinha para baixo. Se eu aumento o tamanho da placa, então, eu vou estar aumentando a minha energia também. Então, as duas setinhas, ó, ficaram para o mesmo lado. Quando fica para o mesmo lado, então, tu multiplica, representa isso aqui, né, ó, representa a fração, né, 1 sobre 1,2 sobre 1,5, essa representação aqui, ó, é igual, e eu coloco do outro lado, né, 400 sobre o x. Para eu resolver isso aqui, né, eu multiplico cruzando, então 1,2 vezes x, está aqui, e 400 vezes 1,5. Fazendo as contas aí, eu vejo que dá 500. Então, eu confirmo isso que eu acabei de ver, né? Se eu, como eu aumento a área da placa, né, para pegar energia solar, então eu também estou aumentando a energia que está sendo produzida nisso daí. Né? Então, a resposta aí, né, o meu X, né, eu queria saber quanto que valeria a energia, se a placa fosse do tamanho 1,5 metro, então sobe aí para 500. Esse é um exemplo diretamente proporcional. Obviamente, nessa regra de 3 simples, né, a gente tem o inversamente proporcional. Que o inversamente proporcional é justamente, se no diretamente, quando eu aumento um, o outro também aumenta, no inverso, quando eu aumento uma, acaba reduzindo a outra. Isso é fácil da gente ver nesse exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. E aí eu pergunto, né? Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 480 km por hora? Nesse caso aí, a gente vê que é inverso, né? Porque se eu ando mais rápido, ou seja, estou subindo a velocidade, eu gasto menos tempo.
Se eu ando mais devagar, estou baixando a velocidade, então meu tempo de viagem vai ser maior. Então, repara que aí é inverso. Representando lá na tabela, né, conforme eu estou mostrando para vocês, né, eu vi lá, né, ó, se eu estou a 400 por hora, eu gasto 3 horas. Se eu subo para 480, quanto vai ser, né, esse tempo? Então, quando a gente vai ver a relação, né, para ver se é diretamente ou não proporcional, então, ó, quando eu aumento a velocidade, estou aumentando aqui, esse meu tempo ele vai diminuir. Né? Repara que o maior tempo vai ficar com a menor velocidade. Então, por isso que as setinhas ficaram ao contrário. Essa lógica da setinha aí, lembra que ela vai estar apontando para onde aumenta. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, minha velocidade aumenta para baixo. Né? Então, se for colocando valores maiores ali, né, obviamente 480 é maior do que 400. E como eu estou falando, né, se eu tenho uma velocidade maior, o tempo vai ser menor. Então, a setinha ela aponta para o lado oposto, né, porque o 3 vai ser maior do que esse x aqui. Então, a setinha está indicando para onde ela cresce, então, repara que ficar nas setinhas apontando aí para direções opostas. O que isso vai impactar? Quando eu for montar meu cálculo, né, onde está o meu x, né, eu não mexo nele, né, eu repito do jeito que está a fração, né, 3 sobre x, então eu repito. E onde está a setinha ao contrário, né, do meu x, nesse caso aqui, ó, essa aqui está ao contrário, então quando eu for representar a fração aqui, eu coloco ela ao contrário também. Então, ao invés de ser 400 sobre 480, vai ser 480 sobre 400. Tu inverte a fração. Então, depois que aí a única diferença que tu tem, né, nesse negócio de ser inversamente proporcional, fazer essa inversão da fração ali. E aí tu segue com o teu cálculo normal. Então tu vai ver que o tempo de viagem, né, vai cair para 2 horas e meia. Então, eram 3 horas, se eu aumentei para 480, então o tempo de viagem cai para 2 horas e meia. Tem esse cuidado aí com esse valor. Beleza? Só que aí, isso aí das regras de 3 que eu estou passando, são as regras de 3 simples, visto que basicamente são dois valores, né? Uma coluna que tem um x e outra coluna que tem uma outra grandeza. Né? Quando a gente está falando de regra de 3 composta, então a gente vai ver que vai envolver mais de uma grandeza. Vão ser problemas ali um pouquinho mais complexos. Porém, aqui continua valendo aquele negócio de diretamente proporcional, inversamente proporcional, continua valendo isso aí. E aí o cuidado, né, tu sempre vai estar comparando a tua coluna, onde está a tua variável que tu quer achar, o teu x, com cada uma delas. Então, tu vai fazer essa análise da proporcionalidade, né, individual, né, para cada uma das grandezas. Tem um exemplo aqui para a gente observar. E aí, é um exemplo de proporção direta, né, uma relação direta. Então, vamos lá. Ele coloca lá, ó, eu tenho uma fábrica de brinquedo. Nessa fábrica de brinquedo, eu tenho lá 8 homens que conseguem montar 20 carrinhos em 5 dias. Repara aí que são 3 grandezas, né? Homem, carrinhos produzidos e tempo. Né? Então, são 3 grandezas aí. E ele pergunta, quantos carrinhos eu vou montar? Eu consigo montar com 4 homens, ou seja, 4 trabalhadores,
num espaço de 16 dias. Então, estou perguntando aí a quantidade de X. Eu montando a tabela ali, né, ó, eu tenho lá homens, né, eu tenho 8 homens fazem 20 carrinhos em 5 dias. Aí ele pergunta, né, quantos carrinhos, X, 4 homens montam em 16 dias. Então, tem essa proporção aí de tempo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos comparar homem e carrinho. Homem e carrinho. Se eu aumento o número de homens, ou seja, se eu tenho mais funcionários trabalhando ali, obviamente a minha produção vai aumentar. Né? Eu tenho mais gente trabalhando, então eu tenho a possibilidade de produzir mais. Então, aumenta um, aumenta o outro. Então, diretamente proporcional. Show de bola. E aí, vamos olhar o outro, né? Questão de carrinhos e dias. Se eu aumento o número de dias, ou seja, quanto mais dias eu pegar, mais carrinhos eu vou conseguir produzir, né? Eu vou ter mais tempo de produzir, então eu vou estar produzindo mais. Se eu diminuo o número de dias, então eu estou diminuindo também a quantidade produzida. Então, isso também acaba sendo também diretamente proporcional. Então, repara que ficou tudo, todas as setinhas aí vão ficar para baixo, né? Essa daqui de homem, que eu tá nesse rosinha, né? Ele indica aí que é diretamente proporcional, né? E o número de dias, né? Como eu falei, acaba sendo também representado por isso, né? Então, fica uma coisa diretamente proporcional, né? Porque eu aumento a quantidade de dias e eu aumento a quantidade de homens, então eu estou aumentando a minha quantidade de carrinhos. Então, beleza. Para eu montar a equação, né, de uma regra de três composta, né, eu repito, né, a minha fração aqui, né, o 20 sobre x, está aqui ela representada, meu 20 sobre x, e do outro lado da igualdade, né, eu vou representar com base na quantidade aí de... E observando, obviamente, a proporção, né, dos carrinhos. Então, eu repetir a mesma estrutura que eu tenho aí, né? Então, se eu tenho o 8 sobre 4, eu repito aqui 8 vezes 4, multiplico pela minha outra grandeza, né? 5 sobre 6, que era o que eu tinha representado aí. Eu faço essa multiplicação, relembra lá o que a gente viu, né? Multiplicação entre frações, então eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, vai dar isso daí. E eu faço aí agora a multiplicação cruzando aí, né? Para eu agilizar isso. Então, no fim, eu acho que meu X é 32. Então, 4 homens, né? 4 homens trabalhando 16 dias vão me produzir 32, perdão, 32 carrinhos. Então, o exemplo é esse. Isso é um exemplo proporcional, né? No exemplo de regra de 3 inversamente proporcional, muda um pouquinho aí o esquema, né? E o que é que a gente vai ter? Olha o exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então, mais uma vez, ó, a regra 3 composta. Tem 3 grandezas aí, né? Tempo, quantidade de caminhão e volume de areia. 3. Então, vai ser uma regra de 3 composta. O que ele pergunta, né? Em 8 horas, 20 caminhões, 160 metros. Se em 5 horas, quantos caminhões eu vou precisar para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então,
montando a tabelinha, né? Eu tenho lá, né? 8 horas, 20 caminhões, 160. Aí ele pergunta, né? Quantos caminhões eu preciso para, em 5 horas, descarregar 125? Então, vamos ver a relação desse negócio, né? Porque, vamos lá. Primeiro, o bizu aí, né? Primeiro coloca aí a setinha para baixo, onde está o X, né? A gente marcar aí a ordem da coluna. E vamos lá, vamos comparar horas e caminhões, né? Então, vamos lá. Se eu considero horas e caminhões, eu considero o mesmo volume, né? Um volume X de areia. Então, se eu aumento o número de horas de trabalho, eu posso diminuir a quantidade de caminhões, né? Porque eu tenho o mesmo volume, só que eu tenho mais tempo para trabalhar. Então, se eu aumento essa quantidade de tempo, então eu reduzo essa minha quantidade de caminhões, né? Porque se é o mesmo volume, eu não estou mexendo no volume, né? Então, o mesmo volume, só que eu tenho mais tempo para descarregar. Então, eu não preciso aumentar o número de caminhões. Ao contrário, eu posso estar diminuindo. Então, repara que aqui, essa relação dessa coluna caminhões com horas, ela já é inversa. Então, para eu representar que é inversa, né? Então, eu coloco a setinha para cima aí, indicando que ela é inversa. Se eu agora for comparar caminhões com volume, né? Que aí, essa daí é mais fácil da gente entender, né? Se eu aumento o volume de areia, então eu vou precisar de mais caminhões. Se eu diminuo essa quantidade, eu diminuo os caminhões. Porque aí você está desconsiderando as horas, né? Você está considerando, né, para essa análise aí dessas duas colunas, que é o mesmo tempo. Se é o mesmo tempo, então eu tenho esse meu trabalho, né? Observar a nossa conexão aí, né? Então, ela vai ser diretamente proporcional. Então, repara que eu tenho aí, né, duas... Aqui é proporcional, aqui é inverso. Então, como é que eu faço para montar a minha equação? Na que eu repito aí, né, como eu montei lá na tabela, né, o meu 20 sobre x, está aí. Aqui é diretamente proporcional, eu repito ela tal qual está lá, ó, 160 sobre 125, beleza. Agora, essa que deu inversa, né, eu inverto a fração dela, né, ao invés de ser 8 quintos, eu represento 5 oitavos. E a partir daí eu posso fazer minha multiplicação, na verdade eu fiz, até simplifiquei aqui já, tal, então vai dar 25, o meu valor de x. Então, em 5 horas, para eu descarregar 125 metros cúbicos de areia, eu preciso de 25 caminhões. Então, tem essa minha representação aí com a regra de três composta inversa, né? Então, é isso. Esses são os últimos assuntos da disciplina. E eu queria perguntar se ficou alguma dúvida, ficou aí algum questionamento, porque, obviamente, eu vou postar os slides, já aparece lá no Google Classroom para vocês. Aliás, deixa eu já adiantar aqui, já postar agora para vocês. Então, esses dois slides ficam aí disponíveis para vocês agora, para vocês darem uma revisada. Vou postar também exercíciozinho sobre esse assunto. Um exercício aí falando justamente das conversões de medida e das porcentagens que a gente viu, né?
Então, ele acaba de ser postado aí. E o outro exercício aqui agora, sobre essa coisa da regra de 3. Então, repara aí que vão ter muitas questões aí para vocês praticarem, né, esse conteúdo. Então, fiquem à vontade. Eu estou vendo que tem alguma mensagem no chat. Sim, vou mostrar agora, Jéssica. Jéssica, ela está querendo que eu fale da simplificação desse slide, né? O que é que deu 25 aqui, né? Vamos lá. É porque é o seguinte, tinham valores, deixa eu até dar zoom aqui para melhorar a visualização de vocês. Vamos lá. Essa parte antes da montagem deu para entender, né, Jéssica? Porque é que eu montei invertido aqui, né, esse fator destacado. Mas, vamos lá. A gente iria fazer a multiplicação aqui, né? Então, ia ser 160 vezes 5, né? Sobre 125 vezes 8, né? Aí, o que foi que eu fiz? Eu simplifiquei, né? Porque eu ia ter 160 e tinha o 8 embaixo, né? Então, o que foi que eu fiz? Como é tudo multiplicação, eu dividi, né? 160 por 8. 160 dividido por 8 dá 20. Né? E 8 dividido por 8 dá 1. Então, a simplificação que eu fiz foi essa, né? Eu dividi aí, no caso, por 8. Né? Eu dividi o 160 por 8, dá 20. 8 dividido por 8 dá 1. E aqui essa relação do 125 e do 5, eu dividi por 5. Então, 5 dividido por 5, eu simplifiquei para 1. 125 dividido por 5 dá 25. Então, fica essa relação aqui. E aqui, né, vai ter a multiplicação aqui cruzando, né, 20x vezes 20 vezes 25. Aí, repara que tem 20 antes e 20 depois da igualdade. Então, tu poderia já cortar direto aqui, né? 20 e 20, ficava 1 e 1. Então, tu multiplica cruzando, dá x igual a 25. Então, foi isso. É porque eu tinha pouco espaço aí no slide, eu tive que simplificar para a conta aparecer. Então, massa. Então, já deu para entender. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? E, seguinte, eu vou, como eu falei, eu já passei os exercícios, né? Estão postados aí, estão postados slides, e daqui a pouco eu posto o vídeo dessa aula. Eu só queria saber quem é que está online aí pelo perfil do e-mail da sala, que eu não estou conseguindo ver quem é, que está aí pelo Universo Direito Manhã. Que é só para eu registrar aqui quem foi que estava na aula. E aí, é isso. Eu vou encerrando aí aqui a gravação, ficam aí os exercícios e os slides. Já eu posto esse vídeo da aula e a gente se vê semana que vem com a revisão, beleza? Então, é isso aí, se cuidem e até semana que vem.